na semana passada, como houve aí as mudanças nas comissões temáticas da Câmara, então a Comissão de Infra, a Comissão de Viação e Transportes, tem um novo vice-presidente, que é o deputado Paulo Alexandre Barbosa. E eu estou com ele agora na linha. Deputado, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Meio-Dia em Brasília, deputado. Prazer, Wilson, estar falando com vocês mais uma vez na edição do Meio-Dia para falar de assuntos importantes aqui no Congresso e, consequentemente, para o nosso país. Ô, Matheus, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco o áudio do deputado, mas deixa eu falar um pouco sobre essa obra desse túnel Santos-Guarujá. É considerada aí um grande avanço do PAC, né? Essa obra Santos-Guarujá, considerada a maior obra do PAC de 2024. Mas eu queria entender o seguinte, para o senhor, que faz parte ali da região de Santos, até que ponto que essa obra vai impactar? E vale, de fato, o desgaste do governador Tarcísio de Freitas de se associar ali com o Lula em relação a uma obra desse vulto? Olha, Wilson, nós temos no PAC a previsão de investimentos na ordem de 1,7 trilhão de reais. De todas as obras elencadas no PAC, a mais relevante é a ligação seca Santos-Guarujá. É o maior investimento previsto pelos governos nessa intervenção. É uma obra que tem custo estimado de 6 bilhões de reais e essa é uma obra complexa. A América Latina não tem nenhum túnel submerso. Não existe nenhuma obra semelhante na América Latina. Será a primeira. E uma obra de tamanha complexidade, ela precisa da união de todas as esferas de governo. Temos os órgãos licenciadores, no caso do governo federal, o IBAMA, que tem a responsabilidade da dragagem, o Porto de Santos está vinculado ao governo federal, está sob gestão federal. O governo do estado, em São Paulo, tem a CETESB. As rodovias que dão acesso ao Porto de Santos são todas elas geridas pelo governo do estado de São Paulo. Então, no meu ponto de vista, seria inviável, impraticável, avançar numa obra dessa magnitude, dessa complexidade, sem o governo federal e sem o governo estadual juntos. E também as prefeituras, porque o túnel ele vai gerar uma interferência urbana expressiva nos municípios de Santos e também no Guarujá. As prefeituras precisam se preparar para esses impactos. Nós estamos falando em mais de 40 mil viagens todos os dias entre as duas cidades. Essas viagens acontecem hoje por um sistema de balsa obsoleto, ultrapassado, no canal de entrada do maior porto da América Latina. Não tem sentido a existência desse sistema de balsa ultrapassado na entrada do maior porto da América Latina. Para que quem está nos acompanhando possa ter ideia de como funciona no dia a dia, em todo momento que o navio passa para entrar no canal do porto, a balsa tem que parar. Ou a balsa funciona ou o navio opera. E o Porto de Santos é o maior da América Latina, tendo uma grande movimentação. Então nós precisamos avançar para que o Brasil possa ter mais competitividade, porque isso vai gerar também mais produtividade para o Porto de Santos. E também sob o ponto de vista da qualidade de vida dos moradores da Baixada Santista. Porque hoje, no sistema de balsa, muitas vezes com a fila, o morador da Baixada Santista, quando tem neblina, quando tem navio passando, pode demorar 1, 2 horas para fazer o trajeto, que no túnel ele vai fazer em 3 minutos. Estamos falando de muitas vezes distâncias que são percorridas hoje em 2 horas, 120 minutos, que serão reduzidas para 3 minutos. A gente está falando nos moradores, nos pais e nas mães, que vão viver mais tempo em casa, vão ficar mais tempo com seus filhos. Agora, isso é muito importante. Agora, deputado, agora a gente está falando aí de uma obra que ela, de fato é importante. Agora, de novo, eu vou refazer aquela pergunta. Vale o desgaste do Tarcísio de Freitas? Porque, como o senhor falou, de qualquer forma, é uma obra que envolve o governo federal e o governo de São Paulo. E o Tarcísio de Freitas ele foi apedrejado pelo fato de ele aparecer no palanque junto com o Lula justamente no lançamento dessa obra. Vale o desgaste para uma obra dessa? Não tenho dúvida que vale, Wilson. O Brasil não pode ficar refém dessa polarização política, dessa radicalização que nos leva do nada para lugar nenhum, né? Essa obra no governo passado, para citar como exemplo, o governo do estado queria fazer a ponte ligando Santos a Guarujá. O governo federal queria fazer o túnel ligando Santos a Guarujá. O que aconteceu? Nada foi feito, nenhuma das duas obras aconteceu e quem pagou a conta foi a população. E assim quando a gente tem polarização política, radicalização, sem observar o interesse das pessoas, quem perde é a população, é o povo. Então,
eu aplaudo a iniciativa do governador Tarcísio de estar ao lado do presidente. A eleição passou, em 2026 vai se discutir qual a melhor opção para o Brasil, se é a continuidade desse governo, se é um novo governo. Enquanto isso, quem tem compromisso com o povo tem que trabalhar de forma conjunta para fazer as entregas que possam melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha filosofia e é nessa boa política que eu acredito, deixar a radicalização de lado e entregar obras e projetos que possam melhorar a vida das pessoas. Agora, deputado, só para a gente encerrar, o senhor é vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Primeiro, o que a gente tem de objetivo dessa comissão? Segundo, curiosidade, a comissão vai acompanhar o projeto de lei de regulamentação do Uber e vai fazer algum apontamento nesse projeto? Olha, a Comissão de Viação e Transporte ela tem a obrigação, dentro do Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, de apreciar todos os projetos relacionados a esse segmento. Então, todos os projetos, antes de serem votados no plenário, eles passam pela comissão. Esse projeto do Uber é um projeto que certamente será discutido no âmbito da comissão e vai receber muitos apontamentos. É um projeto que está gerando muita polêmica, muitas divergências. Ele terá que ser, sem dúvida alguma, aprimorado. Nós temos a questão da tarifa zero, que está sendo implantada gradualmente no transporte público da São Paulo, na capital. Algumas cidades brasileiras já adotaram essa sistemática. Isso vai ser discutido no âmbito da comissão com audiências públicas, porque isso impacta na vida das pessoas. Não podemos ficar discutindo temas em Brasília globais, universais, mas que não mudam a vida das pessoas. O transporte coletivo, milhões de brasileiros saem todos os dias de casa para trabalhar precisando do transporte coletivo. São Paulo está avançando nesse tema, algumas cidades de São Paulo já implantaram a tarifa zero, como é o caso de São Caetano do Sul, e nós vamos trazer esse debate aqui para o cenário do Congresso para avaliar como isso pode ser feito, como o governo federal pode e deve facilitar o uso do transporte público para o cidadão que depende desse sistema. E, obviamente, temas relacionados à infraestrutura, o próprio túnel Santos-Guarujá vai ser objeto de debate dentro dessa comissão, o PAC tem uma série de obras previstas, nós vamos acompanhar, vamos fiscalizar o cumprimento desses cronogramas, não basta esses anúncios midiáticos, sem o cumprimento efetivo, sem as entregas necessárias. Então a comissão terá também essa função aqui dentro da Câmara dos Deputados, fazer tudo para que esses projetos anunciados possam ser cumpridos dentro do cronograma e as entregas possam ser feitas à população. Vamos ficar de olho também se de fato, né, que há uma diferença entre o anúncio, né, muito grande. Exatamente, a espetacularização desses anúncios e de fato as entregas.